A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. O sino já está tocando e nós estamos chegando para ficar com você até tempo que Deus permitir para nós aqui, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, através da Rádio Cultura. Mais ou menos 1 hora de encontro, de oração, de meditação. É bom demais ter você aqui conosco. Escuta o sino como voz de Deus, dizendo para mim e para você: vem, vem, vem. É isso aí. Você precisa, eu preciso. Precisamos abrir o nosso coração através da oração, para deixar que Deus seja na nossa vida a necessária e segura orientação. Por isso, eu quero agradecer a você que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, porque você está sendo dócil ao chamado de Deus. Por providência de Deus, eu estou aqui, você está aí. Deus moveu o nosso coração para estarmos juntos neste momento de meditação. Se você sempre acompanha o nosso canal, muito bom contar sempre com essa sua audiência. Se é a primeira vez que você está nos vendo, nos ouvindo, continue conosco sempre, tá bom? Nós estamos aqui de segunda a sábado, levando até você esta grande bênção que é o Breviário da Confiança. A meditação deste livro, todos os dias um pequeno texto para cada dia do ano. Esse livro que foi escrito por um padre muito santo lá de Taubaté, o Monsenhor Ascânio Brandão, que Deus já chamou a sua presença, mas que deixou para nós esse grande tesouro, o Breviário da Confiança, um livro muito antigo e que foi reeditado pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, aquele que sempre está nos ajudando através da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós queremos com muita alegria acolher a você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, seja muito bem-vindo. Nós estamos juntos de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde, com o Breviário da Confiança especial. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, entre em contato conosco através do telefone WhatsApp 88, é o código de área, 998378192. Vou repetir bem devagar para você anotar. 88 é o código de área, 998378192 é o telefone da Rádio do Bem, da Rádio Cultura FM 102.1. Nós estamos juntos de segunda a sexta à noite e aos sábados à tarde, através das ondas da Rádio da Diocese de Quixadá, da Rádio Cultura FM. Mande uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, diga de onde nos escuta, onde é a sua casa, qual é o seu bairro, qual a sua cidade. Você nos escuta em casa, no trabalho ou no carro. Mande aí uma mensagem, diga para nós, fale um pouquinho de você para a gente ir se conhecendo, tá bom? Um abraço muito grande para você, ouvinte da Rádio do Bem, e convide outras pessoas para esta audiência. Nós queremos abraçar aqueles que já estão conosco ao vivo pelo Instagram. Você pode estar conosco ao vivo pelo Instagram de segunda a sábado às 9 da manhã. Então você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, você que nos ouve pela Rádio Cultura e quer interagir ainda mais conosco, não é? Quer estar frente a frente conosco também nesse momento de oração, de meditação ao vivo, então basta estar em sintonia com o perfil da comunidade Mariana Boa Semente às 9 da manhã pelo Instagram. Faça como a Fátima lá de Arajara, Barbalha, Ceará. Tudo bom, Fátima? Seja muito bem-vinda, querida. Faça como a Berenice, que está aproveitando essa chuvinha, né, Berenice, que está caindo aqui no nosso Quixeramobim neste momento. Que coisa boa, realmente um dia gostoso de chuva aqui em Quixeramobim. Faça como a Conceição Caetano. Oi, Conceição, tudo bom, querida? Seja sempre bem-vinda. Então, você que está nos acompanhando pode estar conosco ao vivo, como é o caso da Sandra. Tudo bom, Sandra? A Neumária, o Zezinho, não é? Só gente boa aqui conosco, as nossas
missionárias lá de Jucás, pertinho ali de Iguatu. Um abraço para todo o povo de Jucás, acompanhando também o Breviário da Confiança. E você que já chegou, vai tratando de evangelizar, tá bom? Vai convidando outras pessoas para estarem conosco. Hoje a gente começou mais cedo aqui, que coisa boa, né? E então, tem gente, pelo menos aqui que Xeramubim, que talvez ainda está brigando com o sono, sei lá, né? Por conta da chuva, está ainda assim meio que desacordado. Então vamos chamar esse povo, tá bom? Vai convidando aí os irmãos, as irmãs, pessoas conhecidas da sua família, seus amigos, pessoas do seu trabalho. Convide para estar conosco neste breviário de hoje, que tem uma grande riqueza. Tá bom, Herbênia? Vamos trabalhar? Quer um golinho? Vamos lá, meu povo. Vamos entrando daqui a pouquinho em oração, enquanto você vai convidando outros irmãos. Eu quero aproveitar para dizer a você que, se Deus quiser, depois de amanhã, ao meio-dia, nós teremos mais um momento de meditação sobre as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. É um caminho que estamos fazendo, um caminho espiritual, uma peregrinação realmente espiritual. Então, vai esse convite para você, Geovânia, para você, Maísa, para você que está nos acompanhando agora através das redes sociais, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura. Nós estamos publicando sempre no mesmo dia das aparições em Lourdes. Foram, mais precisamente, 15 aparições, né? Nossa Senhora fez esse convite a Santa Bernadette para estar voltando ali durante todos aqueles dias, até aquela gruta da Pedra Velha, da Massabielle, lá na França, em Lourdes, e nós sentimos esta inspiração de, com você, reproduzir dia a dia, aparição por aparição, através dos canais da comunidade Mariana Boa Semente. Tivemos o primeiro momento, que foi no dia 11 de fevereiro, foi o dia da primeira aparição, foi uma quinta-feira. Já vivemos o segundo momento, que foi no domingo, dia 14 de fevereiro. Você talvez acompanhou. Quem está acompanhando, escreve aí. Você sintonizou, acompanhou, ouviu algum desses conteúdos que eu estou falando? E a próxima aparição será exatamente quinta-feira, meditada através das redes sociais da comunidade Mariana Boa Semente. Nós estamos nos baseando nos relatos que a própria Santa Bernadette fez. Ela, por algumas vezes, quando solicitada, era sempre muito recolhida, muito simples, muito humilde, não gostava de estar se apresentando, mas quando era solicitada, ela descrevia o que tinha acontecido ali durante a aparição. Então, esses relatos foram todos registrados e nós estamos baseando-nos neles, meditando, procurando colher frutos. Então, fica aqui o convite para você, tá bom? A próxima aparição, a Lady Nara está acompanhando, está sendo uma bênção, tá ou não está, minha irmã? Então, você que não acompanhou ainda, basta você procurar no nosso canal no YouTube, uma playlist lá das aparições de Lourdes, também no Facebook, no IGTV do Instagram, você pode ver as duas primeiras meditações, da primeira e da segunda aparição. E próxima quinta-feira, ao meio-dia, nós vamos estar publicando esse novo vídeo com esse novo momento de oração, de reflexão sobre a terceira aparição. Inclusive, é a primeira das aparições lá em Lourdes em que Nossa Senhora vai falar. Na primeira e na segunda ela estava silenciosa, na segunda ela até achou graça, sorriu, meio que brincou um pouco, porque Santa Bernadette ficou jogando água benta para ver se era uma aparição ou se era uma assombração, se vinha de Deus ou se era do mal, como a gente diz. E Nossa Senhora até sorriu, achou graça. Então, muito interessante ver cada uma das aparições. Fica o convite aqui para você, tá bom? E aí, quantas pessoas você já convidou para estar conosco? Hoje nós temos um tema muito interessante neste dia 16 de fevereiro, tá bom? A gente vai saber aqui quem é que deve mais a quem, Se Deus deve mais a gente ou se a gente deve mais a Ele, Talvez de cara você já respondeu, mas na prática, muitas vezes a gente reflete outra compreensão. Vamos rezar? Pelo sinal
da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos adorar o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quando nós adoramos a Jesus, um dos frutos que nós podemos e devemos colher é a certeza da fidelidade de Deus. Deus é fiel em todas as suas promessas. Em uma delas, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Acredite em Deus. Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Nós temos dificuldade de recordar desta fidelidade de Deus, exatamente porque não recordamos a divina fidelidade. Muitas vezes nós vamos crescendo na maldade. Eu e você precisamos de uma lealdade para com Deus. E aí vai crescer em nós aquela bondade para a qual nós fomos criados. Você foi criado para o bem. Eu fui criado para o bem. Por isso a gente precisa estar perto do bem, perto de Deus. Rejeitando o mal. Nos afastemos do mal, de tudo aquilo que nos arrasta para o que é errado, de tudo aquilo que é pecado. Tenhamos um coração perto de Deus. E aí o nosso coração vai ser um coração agradável a Deus. Como o coração de Noé. Tão bonita a história de Noé. Deus olha para a humanidade como que se arrepende, né? Vendo tanta maldade. Felizmente, nos dias de hoje não está tão diferente. Né? Quanta maldade no meio do mundo. Como é bom se Deus olhar do alto e perceber que o seu coração é um coração preservado. É um coração distante do pecado. É um coração do seu agrado. Como Deus viu no coração de Noé. Por isso a oração é tão importante. É a oração que purifica o nosso coração. É na oração que nós recebemos o Espírito Santo, a divina unção, enchendo-nos da bondade de Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E vamos colocar junto ao Sagrado Coração toda e qualquer preocupação, tudo que talvez esteja nos agitando, nos inquietando, nos preocupando, vamos em Deus abandonando, a Deus entregando. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Traga as mãos ao seu peito agora, você pode fazer isso. E vamos nos unir ao coração de Nossa Senhora. Faça isso agora. Neuvânia, Cristina, Neidja, faça isso agora. Una o seu coração ao coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Às vezes eu e você nos sentimos assim, desatentos ou frios, distantes de Deus, fracos até para rezar. Aí a gente precisa mais ainda da ajuda de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Segure mesmo nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos invocar São José, estamos em um ano de graça, um ano inteiramente dedicado ao Pai adotivo de Jesus, ao Pai nutrício de Jesus, que alimentou Jesus, que cuidou de Jesus, ao Pai putativo de Jesus, o Pai que assumiu Jesus verdadeiramente como seu filho, espiritualmente, legalmente, e por isso mesmo ele nos assume como filhos. Eu sou filho de José, porque eu sou membro de Cristo. Você também, Celinha, você, Crislaine, Tati, Teroneide, somos filhos da igreja. São José é o patrono da igreja. Vamos pedir a ajuda dele. Deixar que ele cuide de nós como cuidou de Jesus. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços, para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora de minha morte. Amém. Invocamos a ajuda dos anjos de Deus, para que nesta vida o mal não prevaleça e em nós a graça de Deus nos favoreça. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Peça a ajuda do seu anjo da guarda, Gerlene, Lucilene. Faça isso agora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Entregamos toda a nossa família aos cuidados da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você agora, Ângela, a você, querida Alândia, a convidar mais gente para meditar conosco. Você que está conosco agora, você que está nos vendo pelo YouTube, já compartilhe este vídeo. Não perca tempo não espera nem chegar até o final. Você que está conosco pelo Facebook, faça a mesma coisa. Ouviu, Ana Carla? Está nos ouvindo pela Rádio Cultura? Já manda uma mensagem para alguém, convida alguém para sintonizar a Rádio do Bem. Manda uma mensagem pelo WhatsApp para algum amigo, alguma amiga. Está conosco pelo Instagram? Então, marca as pessoas que marcam a sua vida. Aquelas pessoas que você tem uma consideração toda especial. Compartilhe para 5, 10, 15, 20 pessoas esse momento, que é muito importante. Porque nós temos uma ideia muito errada na hora de
fazer esta conta que nós vamos fazer hoje. Você vai entender. Breviário da Confiança deste dia 16 de fevereiro. O tema de hoje: quem deve mais? Vivemos contando, medindo cuidadosamente os sofrimentos que nos afligem. De nada nos esquecemos. Costumamos até exagerar as nossas dores. Trazemos pesado e medido o sofrimento. E diante de Deus, nas orações, queremos ser atendidos e não admitimos delongas. São de São João Crisóstomo estas palavras: sois muito exatos em contar os sofrimentos, e o sois, porventura, em contar os pecados que os provocam? Pensais tão só nos pecados que cometeis durante um dia, sem contar os inumeráveis pecados de toda a vida que não quereis conhecer. E vereis quanta injustiça, quanta ofensa a Deus vos hão de chegar à memória. E temos coragem de medir, pesar as ofensas, os crimes que cometemos? Se vós, Senhor, medirdes as nossas iniquidades, que será de nós? Examinemos cuidadosamente nossas consciências. Um olhar sobre a vida passada, sobre a multidão de nossos pecados. E depois calculemos o que havemos sofrido neste mundo. Não temos mais pecados do que sofrimentos? E se um só pecado mortal merece um castigo eterno, o que merecemos com tanto pecado? Quem deve mais? Olha que reflexão hoje o Monsenhor Ascânio está trazendo para mim e para você. Quem de nós, sinceramente, eu pergunto a você, Elígia, a você, Ana Cláudia, a você, Joseanes, que está conosco, quem de nós aqui realmente não costuma de vez em quando ficar contando os sofrimentos da sua vida? Não só contando, né? A gente costuma muito contar para as pessoas os nossos sofrimentos, os nossos problemas, mas às vezes a gente vai contando também, né? Quantas dificuldades a gente está passando, né? Isso, aquilo, 1, 2, 3, 4. Quantas coisas difíceis você está enfrentando? Quantos problemas você está sofrendo no dia de hoje? Eu e você pensamos nisso, falamos sobre isso, até contamos, né? Direto ou indiretamente, isso vai acontecendo, de nada nos esquecemos daquelas coisas que nos afligem. Às vezes até exageramos, né? Tem gente até que é difícil você encostar nela, né? Porque é uma lamúria em pessoa. Às vezes eu sou assim, pode ser que às vezes você, Maria do Socorro, seja assim também, você, Max, você, Lucilândia. Às vezes a gente está tão sofrido, né, que é até complicado alguém encostar na gente, porque a gente já começa, né, com aquela lamentação, com aquela reclamação da vida. Ou vida difícil, meu irmão, o negócio está muito pesado, e a gente vai
começando a fazer isso, a viver essa constante lamentação, essa constante reclamação. A gente traz pesado e medido o sofrimento. Inclusive, a gente vai fazendo isso muitas vezes diante de Deus. Olha, presta muita atenção. Isso não quer dizer que nós não possamos conversar uns com os outros sobre os nossos problemas. Faz parte até da vida fraterna, não é? O irmão também é um local onde eu posso me apoiar. Eu não posso exagerar nisso, a viver reclamando da vida. Isso não quer dizer que eu não possa e até não deva, na oração, levar para Deus a minha aflição, colocar os meus sofrimentos no momento da oração. Aquilo que o Monsenhor Ascânio está chamando a minha atenção e a sua é para uma possível inconformação que esteja por trás desta ação. Muitas vezes ali por trás daquela conversa que nós estamos tendo com alguém, relatando os sofrimentos, as dificuldades da nossa vida, muitas vezes por trás daquela oração que nós estamos fazendo, colocando diante de Deus aqueles problemas, pode ser que lá por trás, lá no nosso interior, exista uma certa revolta. Exista uma falta de conformação. E até por isso a gente pode, de um jeito ou de outro, até exigir de Deus que resolva tudo aquilo. Inclusive, sem demora. É isso aqui que o Monsenhor está dizendo. Nós queremos ser atendidos e não admitimos delongas. Ó Senhor, o Senhor está vendo que eu estou passando por isso. O Senhor deu um jeito de me ajudar de resolver todos esses problemas e ver se resolve isso logo. Pode ser que eu e você não digamos, né, Ednarda, hein, Vanusa? Assim com todas as letras, mas às vezes lá no fundo do coração a gente está inconformado com aquilo, se achando até injustiçado. Esse é o ponto em que o Monsenhor Ascânio quer chegar. Eu e você muitas vezes nos sentimos injustiçados. A gente chega até a dizer, tem coisa que a gente diz mesmo, tipo assim, olha, sinceramente eu não sei por que é que eu sofro tanto. Você já ouviu alguém dizendo isso? Talvez você já disse isso. É possível que eu e você já temos pensado nisso. Oh meu Deus, eu não sei por que tanta coisa me acontece. Eu não sei por que tudo de mal me acontece. A gente vai começando a dizer essas coisas. Quando a coisa está apertada, quando acontece um problema, outro problema, muitas vezes a gente vai contando mesmo. Olha aí, aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu isso também. E vai começando a, direto ou indiretamente, até jogar isso diante de Deus. Como que cobrando de Deus uma justiça. Olha, o Senhor está sendo injusto comigo. É aquela hora do aperto que alguém diz, não, eu acho que Deus esqueceu de mim. Não é possível que tanta coisa esteja me acontecendo. É, meu irmão, é minha irmã. Eu passo por isso, você passa por isso também. Entendeu, Leidinara? Agora, esta palavra de hoje, escuta bem, Zilma, Ângela, escuta bem. Esta palavra de hoje vem nos iluminar. Monsenhor Ascânio trouxe um pensamento de São João Crisóstomo. Por isso que o breviário é uma bênção, porque ele traz riquezas da Bíblia, da vida dos santos, do pensamento dos santos. E hoje, São João Crisóstomo nos ajuda a este questionamento. Olha o que é que ele escreve. Sois muito exatos em contar os sofrimentos. Aí joga a pancada aqui. E o sois, porventura, em contar os pecados que os provocam? Eita!
Aí realmente dá para nos sacudir. Se eu e você tivéssemos a mesma precisão que nós temos de contar os problemas da nossa vida, não só de contar, não é? De falar, mas mesmo de calcular, de enumerar os problemas da nossa vida, se nós tivéssemos esta mesma precisão, essa mesma atenção em contar os nossos pecados, em somar os nossos pecados, nós chegaríamos a uma conclusão de que nós pecamos muito mais do que sofremos. Pensais tão só nos pecados que cometeis durante um dia, sem contar os inumeráveis pecados de toda a vida, que não quereis conhecer. E vereis, continua aqui São João Crisóstomo, quanta injustiça, quanta ofensa a Deus vos hão de chegar à memória. E aqui é importante a gente ter uma compreensão. Preste bem atenção. Existe uma relação original e também atual entre pecado e sofrimento. Presta bem atenção. Eu e você podemos passar por um sofrimento que não seja necessariamente resultado de um pecado que a gente cometeu. Então, assim, diretamente. Pode ser que eu e você estejamos sofrendo alguma coisa na vida que não foi diretamente, digamos assim, por conta de um pecado que nós cometemos. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa, ela bebeu demais e adquiriu uma doença por conta daquela bebida. Então, aí não tem muito o que pensar. Aquela doença, aquele sofrimento veio diretamente por conta daquele pecado. O mandamento diz não matar. Se você bebe de uma forma totalmente desordenada, você está se matando, está contrariando o mandamento de Deus. E aquele sofrimento veio por conta daquele pecado. Mas nem sempre diretamente é assim. Nós vamos entender. Por exemplo, eu posso também adoecer sem ter feito por onde, digamos assim. Não porque fiz ou deixei de fazer alguma coisa, adquiri uma enfermidade. É possível. Por exemplo, tem gente que desenvolve, digamos assim, uma doença hereditária. Você já tinha uma inclinação para aquela doença, você não fez diretamente nada para provocar, mas ela apareceu ali. São coisas que acontecem. Um problema na sua vida financeira pode acontecer mesmo que você não tenha feito nada para provocar aquilo lhe surpreendeu, né? Imagina uma pessoa que sofre um assalto e lhe roubam tudo que a pessoa tinha. Ela não fez diretamente por onde. Calma que a gente vai entender como é que isso começa. Ela não fez diretamente por onde, deixou a casa fechadinha, tudo, uma vida honesta, de repente aconteceu um assalto e deixou a pessoa arruinada. Ela não provocou aquele sofrimento. Mas de uma forma ou de outra, presta atenção, o sofrimento ele está sempre ligado ao pecado. Ou ao pecado original, ou ao pecado atual. Na origem não havia sofrimento, no paraíso não havia sofrimento. Quando aconteceu o pecado original, então essa ferida se abriu na humanidade e o sofrimento passou a ser uma realidade. Então, por culpa dos nossos pais, de Adão e Eva, o sofrimento entrou na vida humana, na história da humanidade. Depois, Deus, na sua bondade, envia o seu Filho para sofrer por nós e transformar o sofrimento num canal de bênçãos, num canal de graça. E aí nós vamos chegar a essa compreensão que tem tudo a ver com isso que o Monsenhor Ascânio está refletindo. A gente chega já lá. Então, como você viu, tem um sofrimento causado lá na origem, pelo pecado original.
Tem o sofrimento que nós vamos provocando, a gente vai fazendo por onde, e esses, então, menos ainda a gente tem que reclamar de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente porque estava andando em alta velocidade, embriagado, vai sofrer muito, talvez, para se recuperar de todas as sequelas daquele acidente, mas não pode reclamar de Deus porque houve uma imprudência, uma negligência no trânsito contra a sua vida, contra a vida de alguém. Você está entendendo? Mas e esses sofrimentos que eu não causei diretamente? Tudo bem, eu estou entendendo que começaram lá no paraíso, mas o que é que eu tenho a ver com isso eu diretamente? Aí é que está. Quem aqui peca? Levante a mão aqui. Quem aqui peca? Eu já levantei a minha. Não estou falando necessariamente de pecados graves. Esses aí a gente precisava largar deles há muito tempo. Thelma, Luciana, Socorro, Evandro. Eu já me confessei aqui, ó. Eu estou levantando a mão. Eu peco. Você, Cleidivana, você peca? Afonso já levantou a mão, Ednarda. Olha, a palavra de Deus diz, através da carta de São João, que quem diz que não peca é mentiroso. Então, se você não levantar a mão, eu não vou lhe ofender, mas diz a palavra de Deus que aquele que diz que não peca é mentiroso. Tem uma outra passagem bíblica muito importante, que eu gosto muito de lembrar, que é Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Provérbios 24, versículo 16. Lá está escrito assim: o justo, por aí você tira, o justo peca 7 vezes ao dia. Vamos já começar a fazer conta aqui. Quem é bom de conta, o justo quer dizer aquela pessoa ajuizada, boa, reta, ela peca 7 vezes ao dia. Está lá escrito na Bíblia. Claro que aí, essa é uma linguagem, volto a dizer, que não está falando necessariamente de pecados graves, mas pecados leves, imperfeições, aquela palavra que você poderia ter dito de um jeito melhor e você acabou dizendo de um jeito errado, né? E tem gente que até pecados graves mesmo comete com muita frequência. É um negócio triste, mas a gente sabe que isso acontece. Pois muito bem, Deus, para sanar o mal causado pelos nossos pecados, precisa que o nosso coração seja pelo sofrimento purificado. Cada pecado que eu cometo, ele, por uma questão de justiça, ele gera uma pena. Você concorda? Se você comete um pecado grave, ele gera uma pena grave. Quem faz uma coisa extremamente errada precisa ser recompensada com uma pena, uma recompensa de cobrança, de justiça. Uma pessoa que comete um pecado mais leve também precisa de uma reparação, precisa de uma compensação, precisa de uma repreensão. O pecado grave, ele tem nada mais, nada menos como pena o inferno. Você sabia disso? Quando eu e você sabemos que alguma coisa é contrária à vontade de Deus, um assunto sério dentro dos 10 mandamentos, e cometemos conscientemente este pecado, a gente merece o inferno. É um pecado grave. Só que a gente brinca com isso. A gente comete mais pecados graves do que a gente pode imaginar. Vou citar só alguns exemplos assim, que a gente vai vivendo como se nada estivesse acontecendo. É mandamento de Deus, e tudo que é mandamento de Deus é uma matéria séria, é uma matéria grave, porque foi destacado
marcada por Deus como algo sério, como algo importante, e foi dito com todas as letras. Presta bem atenção. Escuta, Tatiana. Está escrito: guardar domingos e festas. Está lá, não tem como não saber que isto é da vontade de Deus se eu conheço os mandamentos. E isso significa que nos domingos eu preciso ir à missa, eu preciso reservar um tempo a mais para a oração, para o repouso. Vamos pegar a missa em si, a missa dominical. Se eu sei disso, eu sei que preciso, que devo, por amor a Deus, por uma obrigação amorosa a Deus, eu devo ir para a missa aos domingos. Sempre. E eu conscientemente não vou, sem nenhum motivo suficientemente justo. Eu não estou doente, eu não estou em um lugar onde não tenha missa, eu tenho possibilidade de ir à missa e eu não vou conscientemente, é um pecado grave que merece o inferno. O problema é que na nossa mentalidade hoje, talvez você agora mesmo esteja dizendo: mas não é possível que alguém vá para o inferno por uma besteira dessa. Olha, veja o que está por trás dessa aparente besteira. Será que se eu não estou indo para a missa, naquela possibilidade que eu tinha de ir, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? De todo o meu coração? Você está entendendo? São coisas que a gente vai vivendo sem se dar conta do mal que está cometendo. E aí vão tantas outras situações. O mandamento de Deus diz: não levantar falso testemunho. Significa não minta. Seja sempre uma pessoa da verdade. Não diga nenhuma mentira sobre você, nem sobre ninguém. E quantos de nós vamos assim mentindo, né, a toda hora e às vezes em assuntos sérios, como se nada estivesse acontecendo e o inferno nós estamos merecendo. Pecado contra a castidade, não pecar contra a castidade. A castidade, essa pureza nos relacionamentos, esta pureza de coração diante de Deus, ela é vivida de modo diferente em cada realidade. Por exemplo, um jovem solteiro, uma jovem solteira, como é que vive a castidade? Vivendo um namoro sem impurezas, um namoro sem exagero nas carícias, para que não sejam levados à masturbação, a uma precipitada relação que só cabe dentro do casamento. Então, um jovem, uma jovem, solteiro, solteira, que faz de tudo no namoro, que já tem inclusive um relacionamento sexual como se fosse casado, sem ser casado, está cometendo um pecado grave. Se tem consciência disso e mesmo assim vive isso, comete um pecado grave. E se não se arrepender antes de morrer, se não se confessar ou tiver um arrependimento assim perfeito como aquele que nós falamos ontem de Dimas ali na beira da morte, pode ir para o inferno. Deu para você entender? Agora, os pecados menores também, que nós vamos muitas vezes cometendo, o seu pai, por exemplo, lhe pediu uma coisa, né? O mandamento diz honrar pai e mãe. Naquela hora bateu, sei lá, uma preguiça, uma coisa meio de momento, e você, sem pensar direito, disse: não, meu pai, agora não, espere um pouquinho, não, mãe, dá só um tempo e tal. Não foi uma coisa feita assim friamente, com toda a convicção de coração, mas não foi o certo. Você concorda comigo? Não foi o certo. Foi um pecado que não foi grave, porque lhe faltou talvez aquele consentimento realmente profundo, você não teve aquela atitude de maltratar o seu pai e a sua mãe, mas ali
teve uma imperfeição. Teve um pecado menor, mas teve. E assim outras situações da nossa vida, em que ou pela a gravidade do assunto, ou pela consciência, o consentimento do assunto, eu não cheguei a uma situação mais extrema, mas eu fiz alguma coisa errada. Esses pecados também merecem uma pena. Merecem ser recompensados no campo da justiça. Você tem que fazer alguma coisa para compensar aquele mal que você fez. É uma questão de justiça. Não é que Deus esteja com um caderninho anotando para ir cobrando, é porque faz parte. Eu fiz alguma coisa, isso tem uma consequência. E se eu não pago essa dívida nesta vida, eu vou pagar na outra. Se eu morro numa situação de gravidade, é o inferno. Se eu morro numa situação intermediária, não morri numa inimizade com Deus, mas também não tenho sido um bom amigo de Deus, aqui e acolá tenho pisado na bola, eu só entro no céu depois de passar pela purificação do purgatório. Os sofrimentos desta vida, eles podem ser vividos por mim, por você, nesse processo de compensação, nesse processo de purificação, pagando as penas dos nossos pecados. É nessa compreensão que o Monsenhor Ascânio quer tocar. E ele diz assim: se eu e você formos pensar na quantidade de pecado que cometemos, será que está na mesma medida daquilo que sofremos? Hein, Liana? E agora, Delaine? Você entendeu? Olha, o justo peca 7 vezes ao dia. Imagina você e eu, que não somos tão justos assim. Quantos pecados por dia nós cometemos? Aí o Monsenhor Ascânio nos ajuda a fazer aqui com São João Crisóstomo uma conta muito maior. Ele diz assim: e se nós formos imaginar os pecados que nós cometemos a nossa vida toda, aí você vai entender assim: o pecado gera como pena um sofrimento. O pecado gera como pena um sofrimento. O justo 7 vezes ao dia. Eu, que tenho 53 anos, fiz agora, né? Até pouco tempo tinha 52, virou a página, agora tenho 53. Nos meus 53 anos, quantos pecados eu já cometi? Aí você pode dizer: não, mas eu já me confessei. É, sim, eu pequei muito, mas eu já me confessei várias vezes. E não é perdoado o pecado quando a gente se confessa? Sim, a pena eterna do inferno, se você fez uma boa confissão, ainda tem isso, viu? Se não for de coração, não vai funcionar também. Se é só da boca para fora, a confissão não vai ter valor. Não por parte de Deus, mas por falha nossa. Mas mesmo que eu e você tenhamos feito uma bela de uma confissão, com toda a contrição do coração, nós estamos perdoados da eterna condenação. Estamos livres do inferno. E deixa eu dizer para você, e é para dar graças a Deus. Você quer mais do que isso? Imagina uma pessoa que cometeu muitos crimes na vida. Muitos crimes na vida. Presta atenção, Luizinha. Antônia, escuta isso. Uma pessoa que cometeu muitos crimes na vida. Crimes graves. E que merecia, né, nessa comparação que nós estamos fazendo, ou uma pena de morte, ou uma prisão perpétua. E aí essa pessoa se arrependeu. Ela matou, ela roubou, ela fez coisas sérias mesmo. Mentiu, prejudicou a vida de muita gente, mas se arrependeu. E aí ela foi perdoada e foi preservada da pena de morte e da prisão perpétua. É ou não é uma grande vantagem para essa pessoa? Ela se arrependeu, ela ia morrer, ou então ela ia ficar a vida toda, apodrecer numa prisão, e ela foi dispensada desta pena. Isso já não é demais? É ou não é? Diga aí para mim. Não é uma grandíssima vantagem? Claro que é. Agora, é justo
que essa pessoa que matou, que roubou, que mentiu, que estragou com a vida de muita gente, tenha que fazer alguma coisa para compensar isso aí. Ela já foi livre da morte, da pena de morte. Ela já foi dispensada da prisão perpétua. Mas seria injusto se ela não fizesse nada para reparar o mal que ela fez durante a vida toda. Você está entendendo? Então, aí entra a questão do sofrimento. Pelos nossos sofrimentos, nós vamos fazendo também esta reparação. E aí é na hora dessa comparação que a gente vai ver que sofre bem menos do que tem a merecer. Se a cada pecado que nós cometemos, escuta bem, Regilândia, se a cada pecado que nós cometemos, nós geramos uma pena que devemos pagar com os sofrimentos desta vida, se não com o sofrimento do purgatório, quem deve mais? Quem deve mais? Você está entendendo? Por isso que o Monsenhor Ascânio lembra, né, este salmo que diz assim: se vós, Senhor, medirdes as nossas iniquidades, que será de nós? E nós temos coragem de medir, de pesar as ofensas e os crimes que nós cometemos. E, por conta dele, o tanto de sofrimento que merecemos. Essa é uma compreensão que deve aliviar o nosso coração. Se eu e você passam a ter essa compreensão, dentro de mim, dentro de você, na hora das dificuldades, na hora dos sofrimentos, não vai ter muito espaço para a revolta. Vai ter uma compreensão. Mesmo que eu e você peçamos, como a areia está dizendo, misericórdia. Quantas vezes eu digo, Senhor, misericórdia? Exatamente porque se o Senhor for medir o quanto eu e você precisamos sofrer pelo mal que nós cometemos, nós iríamos sofrer muito, 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 muito mais. Deus já está nos preservando. Deus já dá na medida mínima. Porque nós mereceríamos, na ordem da justiça, muito mais, mas Deus é misericórdia. Agora você há de convir comigo que entre compreender isso, acolher isso, até como uma possibilidade de purificação do coração, de antecipação dessa purificação que se daria lá no purgatório, isso mesmo em meio à dor pode e deve gerar em mim até uma gratidão, uma conformação. Entre isso e viver revoltado, se achando injustiçado, tem uma distância muito grande. Tem ou não tem? Por isso que eu dizia, esta é uma palavra iluminadora, porque nós muitas vezes achamos que Deus está em dívida com a gente. Deus está descontando a nossa conta. Deus está aliviando a nossa conta. E nós muitas vezes estamos ainda jogando no rosto de Deus uma cobrança, nos sentindo injustiçados. Por isso, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Examinemos cuidadosamente nossas consciências. E nós estamos para entrar em um tempo onde isso é muito necessário, o tempo da quaresma. Todo dia é dia de fazer exame de consciência. Todos nós não deveríamos dormir no final do dia sem fazer um bom exame de consciência. Mas existem tempos mais fortes ainda em que eu e você precisamos fazer isso, por exemplo, no tempo da quaresma. Examinemos nossas consciências cuidadosamente. Se eu e você lançarmos um olhar sobre a nossa vida, sobre tudo que nós já vivemos, sobre a multidão de nossos pecados, e depois calcularmos o que estamos sofrendo, o que já sofremos neste mundo, nós vamos ver que temos muito mais pecados do que sofrimentos. Sem dúvida alguma.
Se a cada pecado corresponde um necessário sofrimento como pagamento, eu não estou inventando isso, está na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Você entendeu? Está lá escrito, o salário do pecado é a morte. O pecado gera sofrimento, direto ou indiretamente. Então, se nós entendemos isso, será que nós não temos muito mais pecados do que sofrimentos? Se um pecado mortal, só um pecado mortal, merece um castigo eterno, merece um inferno, o que é que eu e você merecemos com tantos pecados cometidos? É diante disto que eu e você devemos nos fazer essa pergunta. Quem deve mais a quem? Deus está em dívida comigo ou eu estou em dívida com Deus? E Deus está dando muitos descontos. Vamos rezar. Vamos rezar, Catiusca. Sussu, vamos rezar. Vamos pedir que Deus ilumine o nosso coração e nos leve a essa contrição, a esta gratidão, tirando toda a revolta do nosso interior, toda mentira que nos leva muitas vezes a nos sentirmos injustiçados, por Deus abandonados. E na realidade, perceber que somos pela misericórdia de Deus agraciados, sustentados. Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que, no meio dos nossos sofrimentos, nos traz esta compreensão, tira do nosso coração a revolta e nos leva até a uma atitude de gratidão. Obrigado, Senhor, pelas ocasiões de sofrimento que o Senhor tem permitido na nossa vida para que ela seja purificada, reorientada. Para que toda a maldade que nós cometemos, Senhor, durante a vida, seja de alguma forma justamente recompensada, restaurada, reorientada para a bondade, para a santidade. Tira, Senhor, do nosso coração toda a revolta. Tira, Senhor, do nosso coração todo o abatimento diante do sofrimento. Que possamos acolhê-lo, entendendo que pela Tua misericórdia nós mereceríamos até muito mais. Tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas fraquezas. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Quem deve mais? Para a gente ficar pensando nisso, viu? Todas as vezes que o questionamento, a revolta, o abatimento ficar incomodando, tentando o nosso coração. Que você possa passar adiante essa mensagem, essa reflexão a partir dessa orientação de São João Crisóstomo que o Monsenhor Ascânio trouxe para nós hoje. Deixa aí o seu comentário. Você fez as contas, né? Eu nem pensei em fazer, né? Se eu for contar os pecados cometidos nesses 53 anos de vida e quanto de sofrimento eu mereceria, eu vejo mesmo como Deus é misericordioso. Como é tão pouco o que Ele me pede. Se você fizer as contas, você vai chegar a essa mesma conclusão, eu não tenho dúvidas. Passe adiante essa meditação para que ela possa ajudar também a muitas outras pessoas. Fica o convite para a gente se encontrar sempre neste espaço, neste canal aqui,
através das redes sociais. Convide outras pessoas para esse momento de reflexão. E mais uma vez quero lembrar você, se Deus quiser, próxima quinta-feira, ao meio-dia, nós vamos estar juntos em mais uma das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, a terceira aparição, no YouTube, Facebook e Instagram. Confere lá, tá bom? Um abraço bem grande, Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau!